E se Jesus estivesse te observando bem na hora em que você participou da última Santa Ceia? E se você achasse que estava tudo certo, mas ele visse algo que ninguém mais viu, algo escondido, mas que grita diante do céu? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Deborah Williams, tenho 67 anos e moro em Richmond, na Virgínia. Talvez a essa altura da vida, você imagine que eu já tenha aprendido tudo sobre Deus, que depois de uma vida inteira dentro da igreja, nada mais me surpreenderia. Mas o que vou te contar agora foi o momento mais impactante de toda a minha existência. E sim, ele aconteceu quando eu morri. Antes disso, minha vida era simples, previsível, confortável. Eu acordava cedo todos os dias, tomava meu café com as mesmas orações decoradas, lia um salmo e seguia meu dia. Tinha minhas tarefas, minha Bíblia sempre por perto e meus domingos reservados religiosamente para o culto da manhã. Nunca faltei à Santa Ceia. Para mim, aquilo era parte do pacote de ser cristã. A ceia era sagrada, sim, mas com o tempo se tornou rotina, um hábito, um símbolo bonito, mas sem profundidade. Eu sabia que precisava me examinar antes de tomar o pão e o cálice, mas, quer saber? Com o tempo, parei de me examinar de verdade. Afinal, eu não bebia, não fumava, não faltava aos cultos, não traía meu marido, que Deus levou há 10 anos. Eu estava limpa, pensava eu, pelo menos diante dos olhos humanos. Mas o que eu não sabia é que tinha algo dentro de mim que eu nunca confessei a ninguém. Um rancor antigo, uma dor não tratada, uma mágoa disfarçada de crítica construtiva. Eu julgava pessoas em silêncio, eu apontava falhas sem abrir a boca. Meu coração, embora presente no templo, estava ausente da presença. Eu era como Marta, ocupada demais com as tarefas e ausente demais da presença. E todas as vezes que o pastor dizia, faça um autoexame, eu abaixava a cabeça, fechava os olhos, suspirava e tomava o cálice. Mesmo assim, sabia que tinha algo fora do lugar, mas dizia a mim mesma que era algo pequeno, algo que o tempo resolveria. O problema é que o tempo não resolve o que só o arrependimento sincero pode curar. Minha relação com Deus era superficial. Embora ninguém imaginasse, eu era vista como uma mulher de oração, mas minhas orações eram secas, repetitivas, sem lágrimas, sem quebrantamento. Aos poucos, sem perceber, fui me tornando uma dessas cristãs que vivem da aparência da fé, mas por dentro estão frias, vivas no corpo, mas com a alma adormecida. No fundo, eu achava que estava no caminho certo, que meu passado de fidelidade me garantia a graça no presente. Eu era como aquelas virgens da parábola que tinham a lâmpada, mas esqueceram do óleo. Eu ia à igreja, mas não me derramava. Eu cantava louvores, mas não sentia mais nada. Até que um dia tudo mudou. Mas não mudou num culto avivado, nem numa campanha de oração. Mudou quando meu coração falhou. Mudou quando eu morri. Foi ali, no silêncio da minha casa, sem ninguém ao redor, que minha alma deixou meu corpo. E o que eu vi a seguir era uma tarde comum silenciosa, sem nenhum aviso, nenhum sinal, nenhum pressentimento. Eu havia terminado de organizar algumas coisas na sala, dobrei um lençol, arrumei uns papéis e me sentei na poltrona azul que tanto gostava. Era meu cantinho de leitura de oração, ou pelo menos era para ser. Naquele dia, não orei, não li, apenas sentei e fechei os olhos. Por um instante, um cansaço estranho pesou sobre mim. Algo diferente, como se o ar tivesse ficado mais grosso, senti um aperto no peito, um calor subindo pelo pescoço. Tentei levantar, mas as pernas falharam. Minha visão escureceu por segundos. Depois, uma luz intensa tomou conta de tudo.
Não era uma luz física dessas que se acendem com um interruptor. Era outra coisa, algo espiritual. Profundo, meu coração batia rápido, depois devagar, depois parou. Foi nesse instante que eu soube. Não precisei que ninguém me explicasse. Era como se minha alma gritasse sem som. Acabou. E no mesmo instante em que entendi isso, algo em mim se desprendeu. Eu me vi. Sim, eu vi meu próprio corpo, deitada, imóvel, com os olhos semicerrados e a cabeça tombada para o lado. Era uma imagem estranha, como se eu estivesse observando outra pessoa, e não a mim mesma. Não havia mais dor, nenhum peso físico, mas havia algo pior. Um desespero que nenhuma palavra pode explicar. Não era o medo da morte, era o medo do que vinha depois dela. Comecei a perceber que não estava mais limitada ao tempo nem ao espaço. Flutuava, me movia sem caminhar, e mesmo sem falar, era como se cada pensamento meu fosse audível em algum lugar. Senti que havia entrado numa realidade que sempre existiu, mas que meus olhos nunca haviam visto antes. Uma presença me cercava. Não era uma presença qualquer. Era santa, intensa, incômoda, porque diante dela tudo o que eu era de verdade veio à tona. Eu não conseguia esconder mais nada, tudo estava escancarado. A frieza da minha fé, a dureza do meu coração, a indiferença com que tratei a ceia tantas vezes. Aquele momento me despojou completamente da máscara religiosa que eu vestia há tantos anos. Chorei, mas não era um choro físico. Era como se minha alma sangrasse em arrependimento. Mas o arrependimento ali parecia chegar tarde demais. Naquela dimensão não existe argumento, não existe defesa. Você apenas sabe. Eu sabia que estava diante de algo eterno, algo que não podia ser revertido com uma oração apressada ou um pedido de perdão sussurrado na última hora. Tudo tinha peso. A intenção, a verdade, o oculto. Eu gritava por dentro, implorava por mais tempo, mais uma chance, um culto a mais, um minuto a mais na terra, só para fazer o que eu nunca fiz de verdade, me quebrantar. E então, no meio daquele clamor silencioso da minha alma, algo aconteceu, algo que mudou tudo. O silêncio era absoluto, mas não era um silêncio comum, como quando se desliga a televisão ou fecha a porta do quarto. Era um tipo de silêncio que parecia ter consciência própria, um silêncio vivo, intenso, como se o próprio universo tivesse parado para escutar algo muito mais importante do que tudo. E eu estava ali, suspensa entre dois mundos sem tempo, sem corpo, sem passado, nem futuro. Apenas eu. Foi então que algo começou a se mover naquela imensidão. Não ouvi passos, não vi portas se abrirem, mas percebi uma mudança no ambiente espiritual. Era como se uma presença estivesse se aproximando e cada célula da minha existência soubesse disso. O ar, se é que posso chamar assim, ficou mais denso, mais vibrante. Meu espírito tremeu. Algo sagrado se manifestava diante de mim. Uma luz surgiu, não era ofuscante, mas penetrante. Uma luz que não se via com os olhos, mas que atravessava todo o meu ser. Ela não me cegava. Ela me revelava. Tudo dentro de mim era exposto diante daquela luz. Minha história, minhas intenções, minhas omissões, meus pecados escondidos sob a aparência de piedade. E então, no centro dessa luz, ele apareceu. Eu não o vi com os olhos como vejo uma pessoa. Eu o percebi com uma clareza impossível de se explicar. Era como se meu espírito o reconhecesse antes mesmo que meu entendimento tentasse compreender. Não havia dúvida. Era ele, Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cristo que eu cantei nos hinos.
O Senhor que eu mencionei em tantas orações automáticas. Ele estava ali diante de mim, vivo, real, majestoso. Sua presença era insuportavelmente pura e, ao mesmo tempo, infinitamente acolhedora. Mas eu não conseguia me aproximar. Algo me prendia. Algo dentro de mim me travava. Vergonha, culpa, o peso de uma vida inteira vivida com aparência de fé, mas sem entrega verdadeira. Diante dele, todo o verniz religioso se desfez. Diante dele, minhas palavras bonitas, minhas orações ensaiadas, minhas atitudes corretas, tudo parecia pó. E então ele falou. Não foi uma voz alta, mas foi uma voz que não precisava de som para ecoar. Ela reverberava dentro de mim com a força de um trovão e a doçura de um rio de águas calmas. Ele me olhou com olhos que não vi, mas senti, e disse: Você comeu da minha mesa de forma indigna. Naquele momento, tudo dentro de mim se quebrou. Foi como se eu tivesse sido atingida por uma verdade que sempre esteve ali, mas que eu nunca quis encarar. Eu entendi. Cada vez que tomei o cálice sem reverência, cada vez que fingi arrependimento só para cumprir o ritual, cada vez que participei da ceia sem examinar minha alma, eu estava viva na igreja, mas morta no altar. Ele continuou e não havia raiva em sua voz. Havia tristeza, dor, como quem ama profundamente, mas vê o amado escolhendo se afastar. Ele me mostrou quantas vezes o Espírito Santo tentou me alertar, me chamar ao arrependimento, mas eu endureci. Me mostrou quantas ceias eu tratei como cerimônia e não como comunhão. Me mostrou que a ceia não é apenas um memorial. É um espelho da alma diante de Deus. E então ele disse algo que me fez estremecer. Há muitos como você, muitos que se assentam à minha mesa, mas o coração está longe, que comem e bebem, mas não discernem o corpo, que se levantam após o culto como se tivessem participado de um evento e não de um julgamento. Minha alma chorava. Eu não podia fugir, não podia me justificar. Eu sabia que era verdade. Eu sabia que, apesar de ter vivido uma vida crente, meu coração nunca havia se quebrantado de verdade diante da cruz. Eu era uma espectadora da fé, uma repetidora de versículos, uma participante da ceia sem discernimento. E então, ele se calou. Mas o que ficou foi mais forte do que palavras. Um peso, um alerta, um chamado urgente. E eu sabia aquilo não era só para mim. Aquilo era para ser contado, compartilhado, anunciado. Mas antes que eu pudesse entender o que viria depois, algo começou a mudar. A presença dele ainda me cercava como um manto de luz e verdade. Eu não conseguia desviar minha atenção. Não havia distrações. Não havia pensamentos vagos. Tudo em mim estava atento ao que ele diria. Eu sabia que o próximo instante carregava algo eterno. E então Jesus falou novamente. Quando você se aproxima da minha mesa, você não está apenas lembrando do que fiz. Você está assumindo um compromisso diante do céu, da terra e dos anjos. Está dizendo, seu gesto, eu entendo o preço que foi pago. Eu me submeto ao Senhor dessa mesa. Cada palavra parecia atravessar dimensões dentro de mim. Não era uma lição teológica, era uma cirurgia espiritual. Era como se ele estivesse removendo camadas do meu entendimento até expor o centro. Meu orgulho, minha falsa reverência, minha religiosidade sem rendição. Mas você se aproximou da minha mesa com pecado escondido. Você participou do meu corpo sem discerni-lo. Você transformou algo sagrado em rotina, e isso traz juízo. Naquele momento, eu me lembrei da passagem que tantas vezes li sem realmente sentir. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está em 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 29.
Quantas vezes eu li esse versículo sem medo? Quantas vezes fechei os olhos, abaixei a cabeça e tomei do cálice, achando que o silêncio do momento era suficiente. Ele continuou: minha mesa não é apenas um símbolo, ela é uma declaração no mundo espiritual. Quando alguém participa da ceia sem arrependimento, sem reverência, o que nega com o coração. Foi aí que tudo dentro de mim se partiu. Eu vi como muitas vezes me levantei daquele banco com a falsa paz de quem cumpriu o ritual. Vi quantas vezes pensei que bastava estar lá com roupas corretas, semblante sério, olhos fechados, mãos postas, mas ele olhava o meu coração. Você não me traiu com palavras, Débora. Você me traiu com frieza, com indiferença, com religiosidade, com autopiedade. Você guardava mágoas enquanto dizia estar em comunhão. Você julgava pessoas enquanto se sentava à minha mesa, como se estivesse limpa. Eu chorei com uma dor que não era física nem emocional, era existencial. Um quebrantamento que só pode vir quando toda mentira cai por terra. E ali não havia mais mentira. Mas o que me surpreendeu foi o que ele disse depois. Eu não te trouxe aqui para te condenar. Te trouxe para te acordar. Aquela frase foi como um sopro de vida, porque mesmo diante da minha falência espiritual, mesmo depois de tudo que ele me revelou, havia misericórdia. Ele me mostrou que a ceia não é um memorial seco, ela é um altar, um lugar onde o sangue ainda clama por arrependidos, onde o pão ainda representa a entrega, a rendição, o novo nascimento. E ele disse: volte e diga a eles que a ceia não é um ritual, é um espelho. Muitos estão vendo sua própria imagem distorcida, estão se enganando, achando que a aparência basta. Mas eu não vejo como basta, mas eu não vejo como homem vê. Eu olho o coração. E onde não há temor, não há aliança. Eu percebi com toda a clareza que a ceia não era sobre mim, era sobre ele. E que a única maneira de estar diante da mesa era com o coração rasgado, com a alma exposta, com os joelhos dobrados. A ceia não é para os perfeitos, mas é para os arrependidos. Jesus me fez ver que não é o erro que nos condena, mas o orgulho que nos impede de confessá-lo. E ali, naquele lugar, entre a eternidade e o tempo, eu entendi que a maior prisão espiritual não é o pecado escancarado, mas o pecado disfarçado de religiosidade. Eu sabia que precisava voltar. Eu sabia que minha missão ainda não tinha terminado. E então, algo começou a mudar novamente. A sensação foi como ser puxada de volta por um fio invisível, uma força que me arrastava sem dor, mas com um peso difícil de explicar. Aos poucos, aquela luz intensa foi se apagando, ou melhor, se afastando. E então, escutei um som distante, algo parecido com um bip contínuo, e senti um cheiro forte de álcool e remédio. Abri os olhos com dificuldade. As luzes do hospital me cegaram por um instante. Estava deitada, conectada a aparelhos, com sensores grudados no peito. Havia um tubo em meu nariz e uma enfermeira ajeitava algo ao lado da cama. Ela me olhou surpresa e correu para chamar o médico. Eu havia voltado, mas tudo em mim estava diferente. Meu corpo estava ali, cansado, frágil, mas minha alma ainda estava no lugar onde havia estado com ele. Era como se meu espírito não coubesse mais dentro da minha própria existência. Fiquei em silêncio, muito silêncio. Os médicos diziam que eu havia tido um infarto, que meu coração parou por minutos, que eu fui reanimada. Tempo. Mas nenhuma das palavras que saíam da boca deles se comparavam ao que eu queria contar, ao que eu precisava dizer. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava, enfrentei o que talvez tenha sido o conflito mais profundo da minha vida. Eu estava viva, mas não conseguia viver da mesma forma.
Olhava para as pessoas ao meu redor com um novo olhar. Cada gesto, cada palavra, cada oração feita ao lado da minha cama me pareciam vazias. Não porque elas não se importavam, mas porque eu sabia, agora, o quanto estamos acostumados a viver na superfície. Eu sabia demais para voltar a ser quem eu era, mas, ao mesmo tempo, como contar? Como explicar a alguém que eu morri e vi Jesus? Como expressar, com palavras humanas, algo que nem meu espírito conseguiu compreender totalmente? Comecei tentando falar com minha filha. Em casa, já recuperada, chamei-a para uma conversa e comecei a relatar o que tinha acontecido. Ela ouvia, mas seus olhos denunciavam o ceticismo. Tentava não me interromper, mas balançava a cabeça em momentos-chave e, no fim, disse que talvez fosse só um delírio da consciência. Ouvi aquilo em silêncio. Sorri, mas meu coração doeu. Falei com um pastor amigo. Achei que ele, pelo menos, entenderia. E, de fato, ele ouviu com atenção, com respeito. Mas, ao final, me disse que eu devia guardar tudo no coração e não sair contando para todos. Nem todos estão prontos para esse tipo de coisa. Irmã, ele disse, naquela noite, chorei sozinha, não por falta de fé, mas por não ser compreendida. Eu havia tocado a eternidade e ninguém parecia perceber a urgência daquilo. Era como se eu tivesse saído de um incêndio e voltado para avisar, mas encontrasse todos brincando dentro da casa em chamas. Comecei a escrever tudo, cada detalhe, cada palavra de Jesus, cada sensação. E guardei tudo em um caderno simples, com capa preta. Achei que talvez fosse só para mim um lembrete, um altar de memória, mas no fundo eu sabia. Aquilo era um chamado. Passei a observar as pessoas na igreja com um olhar diferente, via irmãos e irmãs, levantando as mãos na hora do louvor, com o mesmo rosto que eu já tive um dia, o rosto de quem está ali de corpo, mas não de alma. E quando o pastor dizia, vamos participar da ceia do Senhor, meu coração queimava, não de condenação, mas de urgência. Eu via minha antiga versão ali em cada canto, e era como se Jesus repetisse em mim, em silêncio. Eles ainda não entenderam. Por semanas, lutei com a dúvida. Falo ou não falo? Compartilho ou guardo? Mas um dia, durante a madrugada, fui despertada sem motivo aparente. Levantei, caminhei até a sala, sentei na mesma poltrona, onde tudo começou, peguei meu caderno e reli cada palavra. E ali, naquele silêncio, entendi que meu silêncio era um erro, porque se ele me trouxe de volta, foi para que a verdade que me salvou também pudesse alcançar outros. Foi assim que decidi contar, mesmo que me chamem de louca, mesmo que desconfiem, mesmo que riam, porque o que eu vi, o que eu ouvi, não pode mais ficar calado. Mas antes de contar ao mundo, algo mais precisava acontecer. Depois daquela experiência, não havia mais volta. Algo em mim foi quebrado para sempre e, ao mesmo tempo, restaurado. A Débora que retornou daquele hospital não era mais a mesma mulher que sentava nos bancos da igreja, com um coração frio e olhos secos. Era como se meus olhos tivessem sido lavados, minha alma esvaziada de orgulho e meu espírito reacendido por uma fome que eu nunca tinha sentido antes. Eu não queria mais apenas frequentar cultos, eu queria habitar a presença de Deus. Eu não queria mais orar como quem cumpre um dever. Eu queria conversar com Ele como quem respira. Minhas orações mudaram, meus jejuns ganharam propósito, minha forma de olhar as pessoas se transformou. Passei a enxergar feridas escondidas por trás dos sorrisos nas igrejas. Comecei a discernir, com lágrimas, o quanto estamos acostumados a viver uma fé de fachada, enquanto nossa alma grita por socorro no silêncio. E quando o pastor dizia, prepare-se para a ceia, meu coração se enchia de temor, não mais medo,
mas reverência, um respeito santo, uma consciência de onde o sangue ainda clama por arrependidos. Onde o pão ainda representa a entrega, a rendição, o novo nascimento. E ele disse: volte e diga a eles que a ceia não é um ritual, é um espelho, que aquele pão e aquele cálice são mais do que símbolos, são testemunhas do meu compromisso com o sangue de meu compromisso com o sangue de Jesus e da sinceridade com que eu vivo esse Evangelion. Desde então, cada Santa Ceia passou a ser um altar de arrependimento para mim. Aprendi que não se trata de se sentir digno, porque ninguém é, mas se trata de reconhecer a indignidade e clamar por misericórdia com o coração nu diante de Deus. Hoje eu compartilho isso porque entendi que minha história não é só minha. É um aviso, um chamado, um grito espiritual para acordar aqueles que estão vivendo o mesmo que eu vivi. E se você ouviu até aqui, talvez o Espírito Santo esteja tentando te mostrar algo. Talvez você também tenha se acostumado. Talvez você esteja carregando mágoas, julgamentos, hábitos ocultos e ainda assim participa da ceia como se nada estivesse errado. Mas o céu vê e Jesus, o Senhor da mesa, continua observando cada coração que se aproxima. A ceia não é um momento bonito do culto, é um momento de decisão eterna. E se eu estou aqui hoje, é porque Ele me deu uma segunda chance. Você não precisa passar pela dor da morte para despertar. Você pode começar agora. Ainda há tempo, ainda há misericórdia. Abrace esse chamado. Rasgue seu coração diante de Deus. Volte ao primeiro amor. Mas antes de ir embora, eu preciso te dizer: essa não foi a única experiência chocante que aconteceu. Dias depois do meu testemunho ser compartilhado, recebi uma carta de uma mulher desconhecida. Ela contou o que aconteceu com o marido dela, um homem aparentemente exemplar na igreja, mas que também morreu de forma súbita, só que o que ele viu foi ainda mais aterrador. No próximo vídeo, você vai ouvir um aviso ainda mais urgente de Jesus sobre o juízo que virá.